e mencionar que parece que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele está despontando, mesmo como, ao que tudo indica, o nome favorito da direita para enfrentar o PT no ano que vem. Isso, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, eu queria trazer aqui para a nossa audiência levantamento, enfim, quentinho e fresquinho, que o governador de São Paulo tem o menor índice de rejeição em comparação a outros candidatos, tá? Inclusive comparado com o presidente Lula. E falando nisso, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo, nesse contexto, para receber o Tarcísio o mais breve possível aí, tá ok? Então, será que isso já seria uma articulação partindo para uma bênção definitiva, mirando a eleição do ano que vem com tanto, mas tanta coisa em jogo? João Belutti, começando por você, sua impressão. Pois é, Marinho, essa linguagem não falada na política, ela fala muito, né? Ela é ensurdecedora, principalmente essa questão de, primeiro, a manutenção das tais cautelares, medidas cautelares sobre a pessoa física do Jair Bolsonaro, quando ele não foi indiciado, né, efetivamente, como réu no tal inquérito onde essas cautelares foram concedidas, que já é uma enorme peculiaridade, vamos colocar dessa forma, no ordenamento jurídico para, né, questão de ilegalidade na minha visão. Aí, nesse sentido, você tem o Bolsonaro, ele é um preso ali tutelado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Alexandre de Moraes. Cada questão tem que perguntar até da visita, ó, eu preciso visitar. E agora aí tem essa questão, o Tarcísio vai visitá-lo, pede urgência e toda a pressão na mídia para que o Bolsonaro indique logo um sucessor. Aí você tem agora o Eduardo Bolsonaro falando que o Tarcísio é o candidato do sistema, sendo que o Tarcísio foi apoiado pelo Jair, pelo Eduardo Bolsonaro, e o Tarcísio, vamos lembrar, sequer existia politicamente antes desse apoio para a sua eleição. E hoje ele transita bem, né, em todos os meios, esquerda, direita, centro, então me parece que tem bastante relação ou até uma pressão política sobre o Jair, né, de vai lá e indica de fato o Tarcísio, não há uma clareza sobre isso. Posso aproveitar que a gente está cheio de advogado aqui para fazer uma pergunta mais técnica para a gente entender aqui? Qual que seria aí o critério para o STF decidir se é possível ou não que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba essa visita do Tarcísio? Como ele está em... Posso falar? Deve. Como ele está ali numa medida restritiva, que não deixa de ser, né? Ele não está ele está preso domiciliar, vamos dizer assim, né? Então, como corre risco, o STF analisa, porque é como se ele estivesse preso. Então, imagine o seguinte, né? Como é prisão domiciliar e não uma mera medida cautelar, imagine na prisão, é como se ele estivesse na prisão. Na prisão, para ele receber pessoas, ele tem que entrar no rol assistente social, né? Admite, geralmente, são familiares. Então, geralmente, quando a pessoa está preso lá na unidade prisional, ela não pode receber amigos, como regra, não pode receber, enfim, pessoas do partido. Mas ele ali é uma situação muito peculiar, né? Então... Pri, mas o ex-presidente está nessa situação por uma questão política ali analisada, né, sobre a história do golpe. E, eventualmente, essa visita, ela tem tudo a ver, e isso deve ser analisado, me corrija se eu estiver errada, pelo STF, um pouco da motivação. O que será, né, para que essa visita? Você falou os familiares, então tem um olhar. Você está recebendo um outro político. Faz sentido acatar isso? O que acontece, né? Parece. Quando tem político, então a questão do golpe foi ligada à questão dessas relações, tentativa de golpe, digamos assim, tem a ver com a política. Então imagine, não estou dizendo que o Tarcísio vai fazer isso, longe disso, mas o STF analisa, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, essas pessoas que tiveram relação anterior com o crime que se imputa, né? O STF entende que se anteriormente, eu não estou dizendo que foi feito, tá, gente? Estou dizendo que se talvez eles vão se ancorar nesse argumento, né? Então fica assim, para que ele vai lá visitar? Será que ele vai visitar? Por que ele vai visitar? Então ele vai analisar o risco, né, dessa visita. Então eu não estou dizendo que é certo o que o STF está fazendo, longe disso, mas só respondendo a sua pergunta, é o que se faz. Acho que... Fernando Fonseca, que até porque para a gente analisar a questão do Tarcísio de Freitas ter, o governador de São Paulo ter o menor índice de rejeição, mas é 38,8% comparado com, pelo menos de acordo com o Paraná Pesquisas, que fique claro, 38,8% de rejeição para o governador de São Paulo, enquanto 48,6% rejeita o atual presidente Lula. O que significa na prática que 4 entre 10 eleitores não votaram de jeito nenhum no governador de São Paulo, ainda é melhor do que os outros, porém não deixa de ser um risco e também uma necessidade dele articular com os indecisos depois e
e consolidar essa menor rejeição, né? Sim, esse cenário político no Brasil ele está se desenhando agora para o ano que vem, que é um ano eleitoral. E no caso de um país com instituições fortes, a política e a justiça, elas teoricamente ficariam separadas. Só que no Brasil, as duas coisas se unem muito. Então, muito desse julgamento que tem um cunho criminal, judicial, ele tem repercussões políticas. E isso vai ser um teste justamente para esse julgamento, porque o Tarcísio não está envolvido em nenhuma dessas alegações, em nenhum dos processos do Bolsonaro. Então, a princípio, não teria nenhum motivo para poder impedir que os dois conversem. Porém, são duas figuras políticas fortes no país para reforçar o processo democrático do país, que é o que é sempre dito aí na mídia, que as instituições democráticas e a democracia, para reforçar o processo democrático do país, é natural que duas das maiores figuras políticas do país conversem para alinhar os posicionamentos para o ano de 2026, que vai ser um ano eleitoral. Então, uma eventual negativa para esse pedido de reunião entre os dois, talvez escancare cada vez mais, se já não é que está totalmente escancarado, o critério político desse julgamento aí que está em andamento. Agora, tem um negócio também, apesar de ter menor rejeição, é você consolidar isso, né, João Belutti, mas também evitar que você traga para si o desgaste dos outros. No caso, o desgaste que o nome Bolsonaro hoje tem, apesar de também ter que consolidar todo o apoio maciço que ele também tem. Baita desafio. E, inclusive, isso teria um reflexo na questão partidária. Em os astros se alinhando em torno do governador de São Paulo, como parece no momento estarem começando a se alinhar, você acha que ele iria para o Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro ou permaneceria no Republicanos de Marcos Pereira? O que você acha? Eu acredito, é só um palpite, evidentemente, que ele permanecerá no Republicanos e eu acredito, inclusive, que o Tarcísio tende a sair para a reeleição, mas é claro que me parece que todos os players, especialmente o Kassab e outros, apostam muito no Tarcísio, alegando que essa rejeição dele menor, ainda que alta, ela é imbatível e ele teria uma espécie assim de imbatível entre todos considerando os demais atores políticos aí envolvidos. Mas é importante lembrar, né, Marinho, que me parece que a própria situação, o governo Lula, escolheu o Tarcísio como candidato. Tanto que eles falam bastante do Tarcísio já como candidato, apontam as armas para ele, os ataques verbais, e ele está ali fazendo esse jogo. E vamos lembrar que o Tarcísio, pelo próprio bolsonarismo, ele foi muito cobrado de se posicionar sobre essa questão da usurpação de competência pelas instituições, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Ele hesitou bastante. Aí na hora que ele fez essa fala pública, efetivamente na Avenida Paulista, ele passou a sofrer, pelo menos o que parece pela imprensa, algumas represálias. Opa. Então, ele falou, e depois ele foi sofrendo represálias, enfim, e aí agora tem a questão do Eduardo Bolsonaro falar que ele seria o candidato do sistema, sendo que ele é próximo ao Jair e o Eduardo, então a coisa está bastante confusa, especialmente pelo Jair não podendo falar. E mesmo dentro desse imbróglio dele não se apresentar como um candidato à presidência, já as pessoas colocando-o nessa situação, eu só quero chamar a atenção porque na votação, se a pessoa pergunta, você votaria, ainda fica polarizado entre o Lula e o Bolsonaro, e o Tarcísio, ele chega ali num quarto lugar. Agora, o Marinho trouxe aqui, né, essa votação da Quest, onde se pergunta, você possivelmente votaria... Da Paraná, desculpe, corrigindo aqui, da Paraná Pesquisas, dizendo, olha, você possivelmente, né, votaria, e entra nesse cenário da ausência de rejeição. Agora, se pergunta, com certeza você votaria, realmente tem ali a posição que a gente já, né, polarizada mesmo entre o Bolsonaro e o Lula. Lembrando que, muito embora o Tarcísio, ele não está saindo. Pode ser que essa rejeição e até esse voto que não está tão à frente, ele não se coloca diretamente como... né, ele está ali aguardando o comando, muito embora seja possível, ele fala, não, reeleição. Eu acho que quando ele sair se colocando, se for o caso, a presidência, toda essa pesquisa vai se mexer muito ainda, né, Marinho? Tem muita água para rolar, muito embora 2026 esteja já começando na política. É isso aí, eu vou pedir, aí, presidente Bolsonaro aqui, eu vou pedir pro Tarcísio aí trocar um PL pelo outro, largar essa história de PL das facções e focar no PL meu e do prezado Valdemar, tá ok?